Olá, sou o professor Bruno Viana. Vou dar continuidade à nossa sequência de videoaulas a respeito das partes técnicas aí do Enem. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que estejam se cuidando, se protegendo e vamos aguardar que estaremos juntos em breve. Então, vamos lá. O tema dessa videoaula, de hoje é como é calculada a minha nota. A nota está entre aspas, porque na realidade é uma proficiência. Então vamos tentar entender aí um pouco desse cálculo, que não é um cálculo simples, e eu também vou dar um panorama bem superficial da ideia. Para isso vamos fazer um breve histórico aí do Enem. Bem, a primeira aplicação do Enem foi em 1998, ainda no governo Fernando Henrique. O Enem foi aplicado pela primeira vez. Ele foi muito inspirado em dois vestibulares, o vestibular daqui do estado, da nossa UERJ, e do vestibular da UNB, da Universidade de Brasília, Universidade Federal de Brasília. Eram vestibulares interdisciplinares e o Enem foi muito, em 98, foi muito inspirado neles. O Enem não tinha o objetivo de ser um vestibular, de selecionar quem ia ou não ia entrar nas universidades do Brasil, nem públicas nem particulares. Ele era mais uma das avaliações do SAEB, do Sistema de Avaliação da Educação Básica. O objetivo dele era avaliar como é que estava o ensino médio no Brasil. E assim foi por um bom período de tempo, por quase uma década, E em 2005, o governo Lula começou a costurar para que o Enem fosse reformulado e passasse a ser porta de entrada única, pelo menos das universidades públicas ou federais do país. Então, foi um movimento político muito grande, até que em 2009 o Enem, pela primeira vez, foi totalmente reformulado e passou a ser um vestibular. Ele não foi criado para isso em 98, mas foi recriado em 2009 com moldes bem distintos dos Enems anteriores, de 2008 até de 98 a 2008, e passou a ser o portão de acesso à maioria das universidades do país, Inclusive algumas particulares também utilizam a nota do Enem. Bem, para isso foi criada uma matriz de referência, e com base nessa matriz de referência, que a gente já gravou uma videoaula, já postei uma videoaula para vocês assistirem, falando que é o principal documento do Enem, que é importantíssimo você ler a matriz de referência. Então, com base nela foi criado os Enem de 2009 para cá. Então, se você tem que refazer as provas anteriores para estudar, eu aconselho que você faça as de 2009 para frente, de 2009 até agora. Melhor de 2010 aqui para frente, porque 2009 foi a primeira prova, já tinha alguns probleminhas. E não se preocupe em fazer as de 2008 para baixo, porque o modelo era totalmente diferente. Não significa que as questões eram ruins, não é isso. O modelo é que é diferente. Algumas questões são até aproveitáveis nos moldes desse Enem de agora. Porém, a matriz de referência era outra, o objetivo da prova era outro. Então, quer utilizar os Enems como fonte de estudo e para fazer simulados, que eu super aconselho, usa os de 2010 a 2019. Então, ok. E como é que é calculada a sua proficiência, sua nota no Enem? O Enem, assim como outras avaliações do INEP, eles usam uma teoria chamada Teoria de Resposta ao Item, TRI. O Brasil não é pioneiro na TRI. Na realidade, vários países desenvolvidos já utilizam essa teoria de resposta ao item bem antes do Brasil. A gente começou a adotar em 2005, de maneira significativa, apesar de já ter pesquisa aqui no Brasil um pouquinho antes. Então, a TRI é o que embasa o Enem. Ela é um modelo que é bem diferente da teoria clássica dos testes, que é o modelo adotado pelos antigos vestibulares da UFRJ, da UF, os atualmente da UERJ, da PUC, da FGV,
né, os vestibulares no FUVEST São Paulo. Qual é a principal diferença? A principal diferença é que na teoria clássica dos testes, você acertou a questão, você ganhou a pontuação dela. Você errou, você não ganhou. E todas as questões têm a mesma pontuação, né? Na teoria da resposta ao item, a coisa não funciona bem assim. Então cada questão tem uma pontuação. Também não é bem assim, né? É uma coisa mais complexa que eu vou tentar dar pelo menos uma ideia superficial da coisa, né? Então vamos para as etapas aí de elaboração do Enem, que é o nosso exemplo aqui, né? Mas isso vale também para outras avaliações do INEP que usem TRI. A primeira parte é selecionar quem vai elaborar essas questões, quem vai elaborar esses itens, né? Então, em determinado momento, eram professores da rede federal de ensino, né? E esses professores passavam por um treinamento, né? E depois desse treinamento, que não é um negócio simples, elaborar item para provas de avaliação em larga escala, como o Enem, é um negócio bem complexo, né? Não é simples, uma série de critérios que tem que ser atendidos. E eles fazem esse treinamento, fizeram esse treinamento e começaram a elaborar os itens. Então, na etapa 2 ali, a elaboração dos itens. Ao mesmo tempo que se elabora, se revisa. Então, num período eu estou elaborando meus itens, enviando, e no outro período estão vindo itens de outros colegas para serem revisados, né? A mesma equipe que na maioria das vezes elabora é que revisa. Em determinados momentos não, depende da avaliação. Mas a revisão é feita da seguinte maneira: existem uns critérios, uma quantidade significativa de critérios, que se um deles não for aceito, esse revisor aponta para o elaborador: olha, esse critério não foi aceito, ou você refaz o item, acerta isso, ou então descarta esse item, né? E aí passou por essa revisão, esse bate e volta, que geralmente é mais de uma ida e vinda. Então passou nisso, foi para o Banco Nacional de Itens, né? Então está lá os computadores centrais do INEP, a questão, né, o item que você elaborou. E aí lá eles passam por uma revisão linguística, né, da norma da língua portuguesa, e vão para a parte mais importante da TRI, que é a pré-testagem. Então reúnem-se grupos desses itens, e esses itens vão ser aplicados conforme cadernos, né, Brasil afora, né? A pré-testagem usa um espaço amostral pequeno, mas que tenta ser o mais fidedigno ao espaço amostral do pessoal que vai fazer o Enem, né? Então tem que ser o mais heterogêneo possível. Então, feita a pré-testagem, né, esses itens que estão nesses cadernos foram respondidos através de cartões de resposta. Esses cartões de respostas vão ser passados nas leitoras. Essas leitoras vão gerar uma planilha no Excel, onde vai ter o que cada aluno que fez o pré-teste marcou A, B, C, D ou E em cada uma dos itens, né? E essa planilha do Excel é jogada por um programa de computador livre chamado Bilog MG, aqui no caso do Brasil. E esse programa faz uma leitura pedagógica em 3 parâmetros, né? Dado por essa fórmula aí, né? Você pode ver que trata-se aí de uma função exponencial, né? Que tá, esse E aqui é a neperiana mesmo, a base neperiana, né? Que vale aproximadamente 2,7. O θ é a variável, né? Um P de θ, você está olhando aqui que é um P de θ, né? θ é a variável, né? E os parâmetros são o A, o B e o C. Esses são os parâmetros, são os 3 parâmetros que são utilizados. O A, né, ele faz a discriminação do item, ele indica, né, para os estatísticos e psicometricistas, né, se o cara que está resolvendo o item tem capacidade, né, se o item na realidade, né, tem capacidade de distinguir o estudante que tem proficiência ou que não tem a proficiência, né? Lembra que eu gravei na videoaula anterior que cada item só pode avaliar uma habilidade. O objetivo do item é avaliar se o cara tem ou não tem habilidade. Então esse A, ele vai discriminar
será que esse item aqui é bom para discriminar o cara que sabe do cara que não sabe? Então, esse parâmetro serve para isso. O B é o nível de dificuldade do item, né? Você vai ver a importância dele no encaixe da escala. E o C é o parâmetro que dá a probabilidade do cara acertar chutando, ou seja, a probabilidade de acerto para indivíduos com baixa habilidade. Com o cara que não tem habilidade, qual é a chance dele acertar chutando? Bem, como não é uma função exponencial, isso gera um gráfico, né? Vamos aí fazer uma revisão. A função exponencial aí que está na moda, né? A função e elevado a x, né? Então é uma curva, né, que cresce muito rápido, né? Está na moda por causa da pandemia, né? Uma parte da curva de contágio ela é exponencial, né? Ou se aproxima de uma exponencial. Então tá aí a função exponencial é elevada a x. Bem, se eu somo uma unidade nessa função, o que eu estou fazendo? Se ela corta o eixo y no 1, vai cortar no 2. Ou seja, estou pegando todos os pontos dela e somando uma unidade. Vai fazer com que a função seja transladada uma unidade para cima. E quando eu pego a função de cima e divido pela de baixo, dá uma função que o gráfico é esse daqui. Ó. Esse gráfico, né, é um gráfico em estatística usado por um modelo probabilístico. Por quê? Sim, por vários motivos, mas o principal é porque ele fica preso entre 0 e 1. Né? E ele é crescente, né? Propriamente dizendo. Porque não é cíclico, né? Não sobe e desce. Né? Bem, e aí, aquela fórmula também é muito parecida com isso. E então cada item tem um gráfico, que a gente chama de curva característica do item. Né? Então o A aqui, para os entendidos, é a derivada nesse ponto. Né? Derivada aí no ponto onde a curva, no ponto de inflexão da curva. Ele vai ser a tangente do ângulo, né, que essa curva faz aí com essa horizontal. Por que então o A é o discriminante? Porque se esse ângulo for muito grande, o item a curva está muito para cima, né? Então está diferenciando muito o cara que tem habilidade do cara que não tem. Né? E se esse ângulo estiver muito pequenininho, significa que a curva vai estar mais achatadinha, né? Ou seja, o cara que não sabe resolver tem grande chance de acertar chutando. E o cara que sabe resolver não tem tanta chance de acertar assim. Então eu estou colocando quase que no mesmo patamar o cara que sabe do cara que não sabe. Isso não é um item bom. Esse gráfico que está aqui, por exemplo, é um gráfico que mostra pra gente um item bom, né? Repara que daqui para cima é a quantidade de pessoas, né, que a chance que o cara que tem habilidade tem de acertar, e aqui o C vai informar a gente a probabilidade do cara acertar chutando, esse parâmetro C aqui. Então é um bom item, está em 20%, né? A, B, C, D, E, né? Uma chance em 5, 20%. Então é um gráfico bom, estatisticamente falando, né? E o B é o nível de dificuldade, né? Aqui nesse exemplo, né, está indo de menos 4 a 4. Então a ideia é você encaixar isso, transformar isso na escala, transformar o traço latente na escala de proficiência. Então o que se faz? Nesse exemplo aqui, por exemplo, eu poderia trocar esse menos 4 por 0 e esse 4 por 1000. E aí eu tenho a escala de proficiência do Enem, que vai de 0 até 1000 em cada uma das áreas do conhecimento, né? Então, o pré-teste vai me dizer, a questão 1 vai ter uma proficiência de 275. O que significa isso? Que no pré-teste muita gente acertou essa questão, né? A questão 35 vai ter uma proficiência de 820. O que significa isso? Que pouca gente acertou essa questão. Claro que a gente tem que levar em consideração os outros dois parâmetros, mas a grosso modo é assim, né? As questões de proficiência baixa são as questões que no pré-teste muita gente acertou, e as questões de proficiência alta são questões que pouca gente acertou, né? E aí se escolhe os itens que vão para a prova, né? Valida as habilidades, vê se está varrendo bem aí as 30 habilidades, né? São 45 questões, e vai para impressão e distribuição, né? E aí distribui e aí chega o dia de aplicação do Enem.
Então é aplicado o Enem, todos os cartões de respostas do Brasil todo vão voltar a fazer o mesmo processo que o pré-teste. Passa pelo leitor, abastece uma mega planilha no Excel, essa planilha se junta a outras lá e forma uma planilhona imensa que os computadores do INEP vão fazer, né? E aí com isso também, com esses dados, os itens são realocados nessa escala de 0 a 1000, né? E aí tem uma equipe de estatísticos e psicometristas do INEP que vão analisar esse processo todo e vem o cálculo da proficiência do participante, né? Que é calculado por esse troço aí, que nem eu sei explicar muito bem como é que funciona, né? E aí tem alguns detalhes mais específicos que também não vale a pena comentar, né? Então tá aí o cálculo da proficiência. Então os dados vêm para os estatísticos e psicometristas, eles vão fazendo análise para ver se tudo ok, vai o resultado lá para o site. Ó, o João tem proficiência 600, a Maria 700, o Carlos 800, sei lá, em matemática, por exemplo, né? Tá, e o que isso significa realmente, né? Para isso, vamos tentar fazer uma analogia. Vamos lá. Pensa no seguinte, pensa numa prova de matemática de 10 questões. Aí está o aluno A e o aluno B fazendo essa prova. Os dois acertaram 6 questões, porém não acertaram as mesmas questões. Será que esses alunos devem receber a mesma nota? Será que esses dois alunos possuem o mesmo conhecimento matemático? Numa prova de escola, se todas as questões valerem a mesma pontuação, a resposta é sim, vão receber a mesma nota. Mas será que eles têm o mesmo conhecimento matemático? Provavelmente não, né? Mas para o Enem, para a TRI, a resposta é não. Será que eles devem receber a mesma nota? Não, não devem receber a mesma nota. E como é que funciona? Bem, essas figuras, esses exemplos foram tirados do próprio material disponível lá na internet, tá? Do próprio INEP que elaborou isso, não é invenção minha não, tá? É claro que aqui a gente está fazendo um modelo bem simples, com 10 itens, tá? Mas na prova são 45. Então algumas coisas em matéria de quantidade tem que ser proporcional do que a gente está analisando aqui. Mas vamos lá. O participante A acertou 6 questões, o participante B também acertou 6. Né? E ambos erraram 4. Não foram as mesmas. Ok. O participante A ele teve uma proficiência de 480 e o participante B teve uma proficiência de 310. Bem, por que isso? Porque o participante A, em relação ao que a maioria do Brasil marcou, ele teve uma coerência pedagógica maior que a do participante B. Repara, ele acertou a maioria das questões de proficiência baixa, a maioria das questões que o Brasil inteiro acertou. Chegou um certo momento, ele não conseguiu acertar as questões de 500 e pouco para cima. Ok, mas o participante B, ele errou muita questão de proficiência baixa. Muita questão que todo mundo acertou, ele errou. E aí chegou uma hora ele começa a acertar só as difíceis. Então o TRI encara isso como uma falta de coerência pedagógica e acaba prejudicando esse participante B em relação à proficiência dele. Aqui está o resultado principal. Bem, então o que a gente tem que levar em consideração? No TRI, o padrão de resposta é levado em consideração no cálculo de desempenho. Então, o que você tem que fazer? Com base nisso, você tem que investir mais tempo nas questões mais fáceis, né? O que é a questão mais fácil a gente discute depois, mas nas questões que você tem maior facilidade de resolver, provavelmente muita gente também vai ter. Então, essa que você tem que investir mais tempo, porque é ela que vão garantir ponto importante. Ponto não é bem ponto, mas vão te garantir uma proficiência melhor, né? Então essa é uma dica imensa. E o que significa o participante B, né, tá lá na escala com a proficiência de 400? Significa que probabilisticamente ele tem uma grande chance de acertar as questões que estão de 400 para baixo. E probabilisticamente ele tem uma chance pequena de acertar as questões de 400 para cima, que estão posicionadas na escala de 450 de 400 para cima. Então o legal é que você é encaixado na mesma escala que estão as questões da sua prova. Então o que significa o participante A ter uma proficiência de 650? Que para a prova que ele fez, né, ele tem uma probabilidade grande de acertar as de 650 para baixo e uma probabilidade pequena de acertar as de 650 para cima.
Isso não significa que ele acertou todas de 650 para baixo e errou todas as de 650 para cima. A gente está falando de probabilidade, ok? Então, use essas informações a seu favor para você criar as suas próprias estratégias, ok? Então, a comparação que o próprio INEP faz, não sou eu, esse documento que eu retirei do próprio INEP, é como se você estivesse fazendo uma prova de salto em altura, né? Imagina que no teu treino você consegue saltar com uma certa facilidade coisas de 40 centímetros, obstáculos de 60 centímetros e de 80 centímetros. 80 centímetros você consegue pular. Mais de 1 metro, às vezes você salta, às vezes você não salta. E de 1,20 m você nunca conseguiu saltar. O que se espera que na hora da competição você faça? Que você salte as de 40 centímetros, salte as de 60, salte as de 80 e, dependendo do dia, você consiga ou não saltar de 1 metro, mas que provavelmente você não vai conseguir saltar a de 1,20 m. Então, é mais ou menos isso que o INEP espera de você, que você consiga fazer os itens fáceis e chegue no momento que você não vai conseguir fazer os itens difíceis. E aí a sua proficiência é calculada. Claro que o cálculo não é tão simples assim, mas a analogia feita pelo INEP é uma analogia coerente com um modelo da TRI. Bem, então é isso, pessoal. Eu acho que eu espero ter ajudado, espero que vocês utilizem essas informações aí ao favor de vocês. Qualquer informação complementar está aí meu e-mail e espero ter ajudado. Um obrigado aí pela atenção e um excelente Enem para todos. Um grande abraço.